é uma norma até hoje assim festejada, porque é o repositório de todas as garantias e direitos das crianças e dos adolescentes. Mas óbvio que ao comemorar 35 anos, a gente tem que também fazer um balanço, uma reflexão. Eu penso que a mudança de paradigma de um sistema tutelar para um sistema que traz a criança e o adolescente como protagonista foi essencial para que a gente pudesse construir políticas públicas e políticas judiciárias para aperfeiçoar a prestação jurisdicional na área de infância e juventude. Então, hoje, nesse balanço, nós temos varas especializadas de infância e juventude, nós temos equipes técnicas que produzem o enfrentamento dessas questões conflituosas que chegam à justiça a partir de uma perspectiva de interdisciplinaridade. Nós temos hoje toda uma rede de atendimento, tanto no campo protetivo como na socioeducação, que também garante a concretização desse atendimento. Mas ainda temos, lógico, muito que perseguir, sobretudo na perspectiva de aperfeiçoar todo esse sistema de garantia e direitos da criança e do adolescente, principalmente trazendo para esse sistema a voz do adolescente. E essa voz, esse protagonismo que o ECA anuncia, não pode ser um protagonismo vazio, ele tem que ser um protagonismo em que essa criança e que esse adolescente, ele tem esse lugar de fala prestigiado por uma articulação argumentativa em que ele se enxerga enquanto sujeito, enquanto despertar de uma consciência crítica de sua própria realidade. Ou seja, a gente tem que ouvir a criança e o adolescente, mas a gente também tem que levar a essa criança e a esse adolescente o conhecimento a respeito desses direitos que ele precisa exercitar. A Coordenadoria da Infância e Juventude, ela é uma política judiciária que ela surge dentro dessa perspectiva de internamente conferir aos juízes de infância e juventude um apoio técnico. Essa é a nossa missão primordial e a gente trabalha muito em cima disso, no acompanhamento mesmo da tramitação dos processos, dentro de uma perspectiva de celeridade, de qualidade do enfrentamento dessas demandas e também numa perspectiva de articulação de rede, porque não adianta o juiz da infância decidir sem um plano individual de atendimento que precisa ser construído a várias mãos e que desperte nessa criança e nesse adolescente uma nova trajetória diante de violações. Então, a gente tem basicamente essas duas frentes de trabalho. A frente de apoio técnico aos magistrados, de acompanhamento da jurisdição da infância e juventude e a função de tecer essa rede. Hoje nós temos 2 projetos que inclusive foram premiados pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o PRAIF, que é o Familiarizar, que eles dialogam muito com essa nossa função. O familiarizar dentro da perspectiva de conferir, como eu já disse, celeridade. Então, a gente tem hoje, se a gente tem uma ação de destituição do poder familiar, a gente vai buscar que essa ação ela possa ser julgada num tempo mais exíguo possível. Se a gente tem uma ação de adoção, de igual forma, se a gente tem a garantia da entrega legal, que isso também possa acontecer dentro de uma perspectiva temporal que dialogue com essa fase tão efêmera que é a infância e a juventude. Hoje nós temos também um olhar para a primeira infância, os 0 a 6 anos, como uma perspectiva assim, de uma janela de oportunidades, onde os direitos eles precisam estar de fato concretizados para que esse sujeito ele possa se desenvolver da melhor maneira possível. Então, hoje nós temos assim diversas entregas nessa seara. Hoje também a gente convive com uma parceria muito forte com o programa Fazendo Justiça do CNJ, que principalmente na área socioeducativa traz a questão da central de vagas, dos núcleos de atendimento integrado ao adolescente que pratica o ato infracional, ao próprio programa de egressos, o que a gente chama de pós a medida. Então, depois do cumprimento da medida socioeducativa, qual o projeto de vida desse adolescente? No que é que o judiciário pode estar se somando às entregas do Poder Executivo para potencializar toda essa mudança de trajetória que a gente deseja para esse adolescente? No primeiro momento, a CIG se volta muito para essa perspectiva ainda interna, de dar esse substrato à atuação dos magistrados e tal. Mas hoje a gente se preocupa muito em trazer esse adolescente até para que a gente possa estar construindo essas entregas com eles. Então, a gente tem 2 projetos que são estruturais para isso, que é o Programa de Aprendizagem Profissional, em parceria com o Ministério Público de Sergipe, com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho, onde a gente garante esse direito à profissionalização, dentro de parcerias público-privadas, onde o Tribunal de Justiça ele entra como concedente dessa experiência prática para os aprendizes e também como lugar
onde a ação formativa com o Sistema S se realiza, e dentro desse programa, e agora também com a formação dos 6.000 monitores da Escola Pública do Estado de Sergipe, a gente traz a coleção em miúdos, que nada mais é do que uma lição diária de cidadania. Então, uma coleção assim maravilhosa da querida Madu Macedo, onde ela transforma numa linguagem lúdica a apresentação desses direitos para crianças e adolescentes de uma maneira muito fácil de se compreender. E hoje nós temos também feito essas ações de cidadania, tanto na escola pública como também dentro, né, da política do socioeducativo e da política protetiva. Nós facilitamos textos como do Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Igualdade Racial, passando pela Lei Maria da Penha, e agora temos até novidades, porque estamos também trabalhando a questão do consumo consciente, do meio ambiente, enfim. Eu acho que é trazer essa base principiológica em relação aos direitos humanos como caminho para esse despertar de consciência mesmo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós temos duas práticas assim, que elas foram estruturais e dialogam com tudo isso que eu estou conversando com você. Uma das práticas é justamente esse trabalho que a gente tem com a formação de jovens monitores, né, dentro dessa perspectiva de garantir essa cidadania. E por que jovens monitores? Porque a gente entende que eles podem ser multiplicadores desse conteúdo das escolas, de modo que esse conteúdo atinja todos os estudantes que ali estão naquele momento. Então, a gente faz uma interface com magistrados, com servidores do Tribunal de Justiça, com mote a discussão da cidadania, e a gente faz a formação em turmas desses jovens monitores. A outra prática também é o Visão Solidária, que foi uma parceria com a sociedade médica no sentido de identificar quais eram aquelas crianças e adolescentes que tinham baixa visão e que por conta dessa baixa visão estavam com alguma dificuldade de aprender os conteúdos que são ministrados nas idades escolares. E aí a gente também chega com essa perspectiva dentro de um olhar de compreensão, de que se você não enxerga o mundo, você não pode ler esse mundo. Então, enquanto Coordenadoria da Infância e Juventude também, a gente facilitou esse contato, e a partir desse contato, as crianças puderam ter acesso a uma primeira consulta oftalmológica e também ao óculos, né? Porque dentro dessa parceria não foi só a consulta, foi o diagnóstico, mas também o serviço de saúde entregue para que essa criança e para que esse adolescente possa enxergar esse mundo que ele vive e com seu olhar poder também estar mudando esse mundo. Então, eu acho que essa foi a ideia desses dois projetos e que a gente inscreveu no Prêmio Inovário por entender que são de fácil replicação, eles podem ser reproduzidos em qualquer lugar do Brasil e, quiçá, até do mundo, e possa estar trazendo para essas crianças e para esses adolescentes um novo mundo, né? Um mundo mais fraterno, um mundo de solidariedade, um mundo de compreensão, um mundo melhor, né? Que eu acho que é isso que a gente deseja para as gerações futuras. Eu acho que a gente precisa capilarizar essa proteção. Hoje, Sergipe, em termos de proteção, nós temos hoje 39 unidades de acolhimento, porque dentro da perspectiva da proteção, numa situação que você precisa suspender o poder familiar, hoje a criança e o adolescente acessa esse serviço dentro do seu território, sem precisar romper os seus vínculos familiares. O que é que a gente precisa? A gente precisa sempre aperfeiçoar, melhorar essas entregas, não apenas em termos de estrutura física, mas também em termos de conteúdo pedagógico, fomentar planos individuais de atendimento que possam ser construídos com essa criança, com esse adolescente, e que possam garantir todos aqueles direitos que estão no artigo 227 da nossa Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente: o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à educação, o direito à saúde, à profissionalização, à cultura, ao esporte, ao lazer, enfim, é isso que a gente quer para a nossa infância e juventude.